E aí, pessoas, beleza? Todos estão bem? Espero que sim. Sou Alexandre Gachan com vocês aqui mais uma vez. Infelizmente, o assunto saudade está em pauta, né? Eu não queria muito ter que tocar nesse assunto, ainda mais que não tem vidas envolvidas, né? Atrocidades que a gente às vezes não consegue explicar. Mas tem coisas que precisam ser ditas e repetidas diversas vezes para que as pessoas venham se conscientizar sobre o seu mundo ao seu redor. Infelizmente, a situação de saudade que teve agora aqui no Rio de Janeiro, 3 mortes, né? 3 crimes, assassinato, na verdade foram, se não me engano, 5 pessoas, né? Então, isso é complicado, né? Quando essas coisas acontecem, ainda mais quando envolve crianças. Você já parou para imaginar? Você leva seu filho para a escola ou para algum tipo de local recreativo e de repente aparece uma pessoa totalmente descontrolada com uma arma em punho, sendo arma branca ou arma de fogo, não importa. Crime é crime de qualquer forma. Mas o que temos que entender é o que está dentro do consciente coletivo, né? O que leva essas coisas a acontecerem. É como eu sempre falo aqui no meu canal, mas infelizmente, assuntos como o meu, que eu gosto de tocar, que eu gosto de argumentar, assuntos que eu gosto de pesquisar e falar com as pessoas, aconselhar as pessoas, não levam muito em pauta. As pessoas estão sempre preocupadas com a treta do momento, quem está comendo quem está fazendo o quê. Então as pessoas se concentram muito nisso. Isso é o que traz resultado, isso é o que traz polêmica, né? A polêmica é o que as pessoas gostam de ouvir. Infelizmente, o ser humano foi condicionado a se desviar das verdades, né? Já visto que a gente vê que depois que passa tempo é que a gente vem lembrar de alguma... aquele cara falava isso, aquele cara falava aquilo. Isso a gente vê por Enéas, por exemplo. Hoje em dia, a gente observa que muita coisa do que o doutor Enéas falava, ele tinha total razão. O cara não tinha tempo, não tinha espaço para expressar a sua inteligência. E as pessoas, menos inteligência ainda tinha de alcançar a sua sabedoria. E a gente só vai perceber o que estamos fazendo errado quando algo acontecer no seio da nossa família. Ou como no caso hoje, politicamente, no que estamos vivendo. Aí as pessoas vão notar lá na frente, caralho, isso é errado. Porra, isso não tá certo. A mesma coisa que ocorre hoje em dia, na política, como eu acabei de falar, né? Muita gente julga certo, errado, lógico, claro, evidente. Eu não estou usando o acontecimento de saudade do crime que houve com as crianças para falar de política. Mas tudo tem a ver com a política. Já notou que sempre quando as pessoas não querem que algo seja levado para o lado da política, elas sempre usam uma desculpa? Mas tudo é política. Você acha que essa pessoa que tem um pensamento de pegar um facão, entrar dentro de uma instituição, uma escola, não importa o que seja, um orfanato, uma igreja, e sair matando pessoas aleatoriamente, sem um motivo aparente, você acha isso o quê? Isso não é uma questão política, social? Sabe qual é o problema? Se fosse uma pessoa que tivesse pego uma arma, entrado dentro do estabelecimento, como já aconteceu em outros momentos, e saísse aplicando tiro, no outro dia existiria uma reivindicação, existiria uma multidão, político, todo tipo de gente falsa, porque isso são atitudes falsas, né? Se você for observar, isso é uma atitude totalmente falsa e hipócrita. Estaria um monte de gente na rua dizendo que todo mundo tinha que entregar suas armas, por causa do que o Bolsonaro falou, porque o Bolsonaro fala em liberar arma, assim como os idiotas pensam, né? Então, no outro dia estaria um monte de gente falando que não deveria mais ter armas nas ruas, tinha que invadir a casa das pessoas, tirar as armas. Teria um monte de política a esse favor, nesse direcionamento. Mas como foi uma arma branca? Como foi uma arma branca, onde uma pessoa consegue em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer supermercado, poderia ter sido um pedaço de pau, poderia ter sido uma faca. Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, mas isso nunca tem relevância, as pessoas não querem saber disso, é que quando o indivíduo ele está disposto a cometer o mal, o crime, um indivíduo quando ele está disposto a cometer um crime,
Não importa qual seja a arma usada, ele vai usar. Já visto o caso da criança, que no qual o padrasto, todo mundo sabe disso, batia na criança, acabou levando à morte da criança. Ok? Isso quer dizer o quê? Precisou de algum tipo de arma? Não. A ruindade está na mente humana. O problema é que lado político aquilo me apoia e que lado político aquilo ali vai ter mais força. Infelizmente, parece ser que a gente está se apoiando num questionamento, numa situação para politizar uma atitude, mas não é bem isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que hoje, como sempre foi, a maldade está dentro do homem. E a forma de espalhar essa maldade também está dentro do homem, ok? Não é pela questão política, é pelo qual a política se agarra para propagar o seu trabalho, o que deveria ser feito. O que a gente está vendo hoje em dia é uma tremenda palhaçada juridicamente falando, é uma politização de forma que isso não vai levar o cidadão brasileiro a lugar nenhum. Uma CPI, por exemplo, que vai tratar do que o governo federal fez, quando na verdade tinha que se investigar tudo. Não estou falando que tirar um, tirar outro, é tudo, é desde lá de cima, de quem enviou o dinheiro e de quem gastou, pô. Não é ficar fazendo um círculo, vocês vão ver que isso vai ser um circo montado, que eles vão ficar andando assim, ó. Como é que pode os ratos julgarem o gato agora, né? As pessoas que julgam hoje em dia são as pessoas que basicamente estão envolvidas em um monte de coisa. Como é que isso pode dar certo? Agora, na cabeça de um demente qualquer, não, tá se fazendo justiça, não sei o quê. E a primeira frase, que, por exemplo, dito pelo próprio Renan Calheiros, olha, não quero que ninguém venha fazer críticas ao meu respeito, eu tô aqui pra fazer a coisa... Porra, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem que o mundo ainda acredita, o brasileiro ainda acredita nisso. Enquanto isso, crianças, hospitais totalmente aí deixados ao léu, pessoas morrendo pelo Covid, pessoas morrendo... Eu não vou nem dizer, sabe, que a morte é por causa do Covid. O ser humano em si, ele é culpado de muitas dessas coisas que ocorrem. Justamente por causa disso. Por desdenhar, às vezes, o que é importante. Justamente por negligenciar o que é importante. O próprio cidadão. Tem um grupo de cidadão que quer que as coisas sejam abertas para poder trabalhar. Porém, existe um outro lado do cidadão que quer que as coisas estejam abertas para poder curtir na noite, tomar cachaça, ficar altas horas embaladas. Então, não tem uma junção exata de inteligência. Por isso, eu entendo, às vezes, o lado... certo? O lado da política que diz, não, nós temos que fechar tudo. Porque é aquela coisa, se você fechar isso, não fechar isso, vai ter reclamação. Se você fechar durante o dia, não fechar à noite, vai ter reclamação. Se fechar à noite, não fechar durante o dia, não vai, sempre vai ter reclamação. Sempre existiu leito faltando em hospital. Sempre teve ônibus lotados. Sempre teve. Agora, e sabe qual é a briga real de todo mundo? É uma porra de um Nando Moura brigando com o Olavo de Carvalho por causa do que o Olavo de Carvalho diz não é verdade e seus livros. Aí tem um outro lado do questionamento de gente reclamando, não, mas Bolsonaro, ele deveria ter feito mais. Mas como? Se você mesmo, você próprio cidadão, não sabe o que quer? Às vezes uma carreata, às vezes que nem teve agora no 1º de maio, né? As pessoas todas vão às ruas para tentar protestar sobre alguma coisa, onde é que está a liderança, onde é que estão os líderes, onde é que estão os líderes, onde é que estão a pauta essencial para cada coisa. Sabe por que não existe uma pauta essencial para as coisas? Porque está tudo separado, cada grupo está pensando no seu próprio rabo. Cada grupo está pensando apenas no seu próprio segmento e entendimento do que deseja. Do mesmo jeito, o próprio Nando Moura virou a casaca por causa do quê? Porque queria ter benefícios do governo e não teve, ok?
Sempre usa aquela pauta, não, mas eu sou a favor da verdade. O cara tem milhões de visualizações, como muitos outros, que deixam de fazer alguma coisa, mas vem criticar quem faz. Aí um ator, um cantor, seja lá quem for, faz um tipo de doação, aí o outro animal do outro lado vem reclamar, mas deveria ter feito isso e o cara não fez nada. Entende? Então a crítica, ficar criticando o que um faz ou deixa de fazer, isso só se torna um jogo político nojento, que só vai aumentando a cada dia. Aí sim, quando ocorre um tipo de crime, quando ocorre um tipo de barbárie como esse que ocorreu, aí sim as pessoas vêm e começam a querer pautar. Não, temos que... Agora vamos fazer o quê? Vão evitar que as pessoas andem com faca na rua? Vamos evitar? Como é que você consegue prever? Como é que você consegue prever o que um terrorista pode fazer ou não pode fazer? Um homem bomba, por exemplo. O que você consegue fazer com um terrorista que chega aqui, ó, oi, tudo bem? Abre a blusa assim, bum, explode todo mundo. Qual é a lógica? Qual é o sentido? Não se tem sentido para um louco, entendeu, gente? E se você, humano, você, pessoas, você, brasileiro, se você não tiver uma consciência, começar a partir de hoje, a partir de agora, criar uma massa crítica pensante do que está acontecendo, de onde está vindo a manipulação, de como você está sendo manipulado, de onde está vindo a manipulação, o que é que essas pessoas realmente querem fazer com a sua cabeça. Se você não entender, você vira e volta, vai ver porcarias de notícias como essa. Não sei quem invadiu, fez isso. Não sei quem matou, não sei o quê. E amanhã todo mundo esquece. Sabe por quê? Esquece. Porque simplesmente não dá para usar como palco político. O que é que vai fazer? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, então todo mundo vai esquecer. Agora, se fosse uma pessoa armada, sim, isso dá para utilizar como política. Do mesmo jeito como a CPI dá para se usar como um palco político, então vamos cair em cima disso. É assim que trabalha a porcaria do brasileiro. Um abraço a todos aí.